Olá, queridos amigos, namastê, paz e bem. O mal existe. Vivemos em um reino de relatividade, de dualidade. Dualidade pressupõe dois. Deus, o absoluto, Brahman, é o uno, indivisível. No entanto, a realidade dita material, este universo material no qual nós vivemos, é o dois. E o dois, então, é ilusão, é Maya. Maya é a força provedora ou manifestadora da dualidade, do dois. O que significa dualidade? Quente, frio, dia e noite, preto e branco, bem e mal. Neste reino de dualidade no qual vivemos, bem e mal existem. Claro que no reino do absoluto, no samadhi mais profundo, nos êxtases mais profundos, onde o yogi avançado, iluminado, tem a percepção de Deus, do absoluto, da luz pura, da luz máxima, lá não existe nem bem nem mal, a unidade perfeita. Mas neste lugar onde estamos, neste universo onde estamos, a luta entre o bem e o mal é constante. É essa luta entre o bem e o mal, é a dualidade que gera esta realidade dita matéria, material, que é ilusão. É ilusão. No entanto, existe. Enquanto estamos aqui neste reino, estamos sujeitos ao frio e ao calor, estamos sujeitos à alegria e à tristeza. Por isso o Senhor Buda, Siddhartha Gautama, afirmava que o mundo é dukkha. Dukkha quer dizer sofrimento. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satã, Satã foi Maya, a força da ilusão personificada, como ensina Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no ocidente. Satã é a força de Maya personificada que tentou Jesus, que também lutou contra o Senhor Krishna na forma de Kaliya, a serpente de várias cabeças, que tentou também o próprio Senhor Buda, Siddhartha Gautama, como Mara, a força da ilusão. Então o mal existe. A ilusão de que o mal não existe, a ideia que tem sido propagada de que o mal não existe, é na verdade uma tentativa da própria ilusão Maya de se ocultar. Quando pensamos que o mal não existe, que só existe o amor, 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 bondade, luz, beleza, então caímos no jogo da ilusão, no jogo de Maya, no jogo de Satã, que quer se ocultar, que quer permanecer invisível, fazer crer a todos que o mal não existe. Claro que dentro da visão do yoga, dentro da visão do Vedanta, o mal também é um instrumento de Deus. É como inclusive os próprios antigos cristãos afirmavam que o mal é um obstáculo necessário, sim, para a existência da dualidade, para a existência deste mundo e até mesmo para o fortalecimento do bem. As pessoas do bem, as pessoas que estão caminhando em direção a Deus. Por que digo pessoas do bem? Porque existem aquelas que não querem Deus, que não estão caminhando em direção à luz, estão caminhando em direção oposta à luz, gerando karma para elas mesmas. Quem são estas? Os corruptos, os assassinos, as pessoas que não amam a Deus, que não amam a sua pátria, que não amam o Brasil. Amar ao Brasil, amar a pátria, não é xenofobia. Gandhi, Mahatma Gandhi amou a Índia, e o amor que ele dedicou à sua nação, à sua pátria, à sua terra natal, não excluiu o amor às outras nações, mas foi o amor de Gandhi pela Índia que fez com que a Índia se libertasse da colonização inglesa. Então amar a sua pátria não é errado. Devemos amar a nossa família. A família é a célula máter. Sem ela, a nação começa a se destruir.
O socialismo vem como um lobo com pele de cordeiro, vestido como cordeiro, falando em democracia, falando em paz, em desarmamento. Devemos desarmar a população, porque somente o amor deve se expandir, queridos. Isso é um argumento falacioso, é um sofisma. Isso é, na verdade, a mentira do lobo com pele de cordeiro. Krishna, que foi o grande avatar do amor, que falava do amor. Leia o capítulo 12 do Bhagavad Gita, em que Krishna fala coisas belíssimas a respeito daquele que é adorado, aquele que é adorado por Deus. E, no entanto, ele teve que ir para a guerra. Teve de ir para a batalha de Kurukshetra, o campo de Kurukshetra, numa batalha fratricida entre Pandavas e Kauravas. Mas a batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, é interna. É a batalha psicológica entre as forças psicológicas da luz contra as forças psicológicas das trevas. Corretíssimo. Paramahansa Yogananda e os grandes mestres ensinam isso, que a batalha de Kurukshetra é interna, mas ela também foi externa, ela também foi física. E Yogananda não nega que ela foi física. Vivekananda, Ramakrishna, os grandes iluminados afirmam que a batalha de Kurukshetra foi histórica, foi física, entre dois exércitos, os dos Pandavas e os dos Kauravas, uns contra os outros. Primos, amigos, alunos, professores, tendo que lutar fisicamente uns contra os outros. Claro que isso é horrível, mas ocorreu, aconteceu. Por quê? Porque os Kauravas não eram redutíveis à palavra amor. Eles não aceitavam, eram inimigos do Dharma, do sagrado Dharma, as virtudes perenes que devem prevalecer para o bem da humanidade. São as virtudes, o Dharma, que norteiam a humanidade para o caminho da luz, para o caminho do bem. Se negamos os preceitos morais e espirituais pregados pelas religiões, e o socialismo nega isso constantemente, a humanidade descamba. O que está ocorrendo hoje nas universidades é a destruição desses valores, inclusive da própria produção de conhecimento. As universidades não têm mais produzido conhecimento. Os artigos que têm sido produzidos nas universidades, e aqui ao falar isso, certamente muitos acadêmicos com visão esquerdista, socialista, cairão com raiva sobre o que estou falando, mas a verdade é essa. Os artigos científicos produzidos nas universidades no Brasil hoje não são mais que, infelizmente, lixo. Essa é a verdade. A verdade tem de ser dita, lixo. Não estamos mais produzindo conhecimento autêntico nas universidades. Ir contra o governo atual é ir contra o Brasil. E nós devemos amar o Brasil como Gandhi amou a Índia. A verdade tem de ser dita. O Brasil seguirá o mesmo caminho de nações como Cuba, Venezuela, Nicarágua, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, China. A China teve de readotar o capitalismo para sair da condição precária em que estava, mas a ideologia marxista, socialista continua nas mentes dos governantes chineses, que até hoje mantêm o Tibete sob domínio, em que o povo tibetano não tem o direito de praticar a sua religião, que é o budismo. Turistas que chegam ao Tibete são revistados. O budismo é proibido hoje no Tibete, a sua prática é proibida, porque um dos princípios do marxismo, do socialismo, como Karl Marx, pai do socialismo, pregava, é que a religião é o ópio do povo, é o veneno do povo.
Mas a etimologia da palavra religião não necessariamente está ligada aos erros cometidos pelas religiões, pelas igrejas. As religiões estão compostas por seres humanos que estão sujeitos ao erro. As pessoas erram. Isso não significa que as religiões sejam más em sua essência. A etimologia da palavra religião vem de religare, ligar novamente o homem a Deus, ao princípio cósmico de manifestação, preservação e dissolução, ao Atman, que é Deus em nós. E aí, neste caso, sim, é o amor perfeito. Mas o socialismo não representa o amor. Quando socialistas chegam ao poder, como ocorreu em diversas nações, como tenho dito aqui em nosso canal da Rede Yoga Book, desde o início do século XX, a antiga União Soviética, na Ucrânia, em apenas um ano, de 1932 a 1933, milhões de ucranianos morreram de fome. Quando os socialistas chegam ao poder, homossexuais, mulheres, crianças são considerados inimigos do Estado, são forçados ao trabalho em gulags, campos de concentração de trabalho forçado. O Holodomor, a morte pela fome, ocorreu na Ucrânia. Milhões morreram de fome pelo Holodomor, a morte pela fome. União Soviética, Ucrânia, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, China, Etiópia. Várias nações africanas estão morrendo de fome, de inanição há décadas e culpam os Estados Unidos, culpam o capitalismo, quando na verdade a culpa é do socialismo. Basta estudar, vamos ler o livro negro do comunismo, escrito por ex-comunistas. Os dados que estão ali no livro negro do comunismo foram trazidos por ex-comunistas, por comunistas, por socialistas, marxistas. Os dados que estão ali, mais de 100 milhões de pessoas mortas em nações socialistas que adotaram o socialismo como sistema político e econômico, foram trazidos por socialistas e não por capitalistas. Os autores do livro negro do comunismo, que mostram o genocídio promovido por esse sistema satânico criado por Marx, são socialistas. Os autores do livro negro do comunismo são socialistas. Os dados ali trazidos vieram dos próprios socialistas. Não é uma invenção de capitalistas. O ódio movido contra os Estados Unidos é, na verdade, uma grande ignorância, porque quem tem mantido, queiramos ou não, a liberdade no mundo, a nação que representa a liberdade no mundo, é os Estados Unidos. Não é à toa que tem ali a estátua da liberdade. Deus não faz nada por acaso. O acaso não existe. O simbolismo da estátua da liberdade representa a liberdade no mundo. Não é à toa que Babaji enviou para Mahansa Yogananda aos Estados Unidos, e antes de Yogananda, Swami Vivekananda foi aos Estados Unidos pregar as 4 principais formas de yoga: Karma, Bhakti, Jnana e Raja Yoga. Yogananda, em 1920, veio trazer a quinta essência, a Kriya Yoga, aos Estados Unidos, para que o yoga se espalhasse pelo mundo. Então, queridos amigos, o mal existe. Neste reino de dualidade, o mal existe. O mal somente não existe no absoluto, mas no absoluto o bem também não existe. A única coisa que existe em Deus é aquilo que os yogis afirmam: Sat Chit Ananda. Sat, ser, Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança. Deus é um ser consciente de si mesmo e consciente de sua bem-aventurança. No nível do Nirvana, do Nirvikalpa Samadhi, não existe bem e mal, não existe dualidade. Mas neste reino no qual estamos, o bem e o mal estão em conflito eterno. E o socialismo, o bolchevismo, os bolcheviques russos
são os atuais bolivarianos aqui na América Latina. Yogananda, em sua obra Romance com Deus, afirmou: o pior inimigo da humanidade é o socialismo, é o bolchevismo, que hoje é aqui na América Latina o bolivarianismo. Então, não silenciemos, é preciso falar a verdade, é preciso não silenciarmos, pois quando o bem silencia, o mal prevalece. Um abraço fraterno, namastê, paz e bem, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo e dentro de nossos corações, em nossas almas. Om Shanti, Shanti, paz. Amém.